Bora, turma! Simbora, sexta-feira santa, estamos ao vivo. Bora ver hoje essa audiência em pleno feriado. Normalmente entramos 6h30 da manhã, mas por conta do feriado eu prolonguei aí, posterguei um pouquinho. Estamos ao vivo, 7 de abril, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Que coisa boa! Para um feriado já temos aqui um monte de gente participando, que legal. Prometo não decepcionar, tá? Se é para fazer, tem que fazer bem feito. Se é para entrar, tem que entrar por inteiro, não é? Eu levo esse aprendizado para tudo que eu faço na vida. Então, bora arrochar o nó, fazer bonito, deixar vocês aqui bem informados, antenados. Convidem uns amigos. Quem estiver por aí no feriado com os colegas, pede silêncio aí ao pessoal, tá? Pede silêncio pra turma e bora aprender. Coisa de 15 minutinhos, pode ser? Coisa de 15 minutinhos pra gente seguir aqui firme e forte. Que coisa boa, tá bom? Pau na máquina. É isso aí, simbora. Pessoal, eu quero começar o Minuto Geográfico de hoje trazendo para vocês uma reportagem que eu achei sensacional. Foi publicada no jornal Folha de São Paulo. Foi escrita pelo Fábio Serapião, tá? Depois eu vou até procurar saber quem é o Fábio e conhecê-lo melhor. Achei bem legal a reportagem dele. Ele fala sobre algo que eu tinha falado aqui no Minuto Geográfico, tá bom? E resultado, eu vou tirar só para conseguir. Olha, eu vou tirar aqui só para a gente se concentrar. Pronto, valeu. E aí, resultado, ele falou na reportagem sobre algo que eu tinha abordado aqui na semana passada no Minuto Geográfico, que é o seguinte, pessoal. Existe uma suspeita cada vez mais concreta de que a Rússia utiliza o Brasil como centro de formação para espiões clandestinos. Pois é, já foram três russos identificados viajando pelo mundo, trabalhando no Brasil, trabalhando no mundo, usando certidão de nascimento aqui do Brasil, usando carteira de identidade e, o mais importante, o passaporte brasileiro. E aí muita gente pergunta, Joca, por que 3 casos no Brasil? Por que o Brasil sistematicamente vem sendo citado dessa forma? A análise que a gente faz, e eu tenho certeza que vocês já devem saber disso, é que existe uma facilidade aqui no Brasil para conseguir os documentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dos russos que foi preso, ele está preso e foi condenado por falsidade ideológica. Ele disse que conseguiu, quer dizer, ele não falou que conseguiu. A polícia descobriu que ele teria meio que subornado e feito acordo com a funcionária de um cartório. E aí, em parceria com ela, ele conseguiu a documentação, esquentou o documento e teve acesso ao passaporte. Um outro ponto também que eu queria lembrar a vocês, que eu já comentei sobre isso aqui anteriormente, é que o passaporte do Brasil ele é atrativo. Porque o passaporte do Brasil ele é aceito e ele é bem visto, ele é bem quisto por boa parte dos países do mundo. Exemplo, você com passaporte brasileiro, você não precisa de burocracia, de visto, de outras documentações extras para entrar em vários países. Então, pela lógica, os russos teriam escolhido o Brasil, primeiro, pela facilidade de esquentar documento, e segundo, porque o passaporte do Brasil é um passaporte bom, é um passaporte que tem aí uma receptividade, tá? Um ponto interessante que eu queria trazer para vocês, a Polícia Federal, e isso aí não é segredo, a Polícia Federal compartilhou com a imprensa, e aí o Igor fez essa reportagem muito legal, mostrando aqui, desculpa, o Fábio fez essa reportagem muito legal, mostrando o seguinte, que a Polícia Federal, ela conseguiu mapear algumas transações em dinheiro que o suposto espião, o espião, ele recebeu. E aí, qual é a parte mais curiosa, qual é a parte mais interessante? Esse cara recebeu dinheiro, tá? E esse dinheiro fez a Polícia Federal chegar a integrantes do governo russo sediados no Brasil. Imaginem vocês que existe conexão de russos que moram no Brasil e trabalham no consulado.
eles trabalham no consulado com esse cara que foi preso. Inclusive, para você ver como a prova ela é robusta, como a prova ela é concreta, os investigadores eles fizeram um cruzamento. Eles cruzaram imagens de um banco do Rio de Janeiro, as imagens de uma agência bancária de um banco, né, do Rio, e essa pessoa que foi filmada dentro do banco, essa mesma pessoa visitou o russo na prisão. Então você tem imagem, você tem documento, você tem depoimentos, enfim. Joca, a Rússia, ela demora quanto tempo para formar um espião como esse? Entre 5 e 10 anos. Entre 5 e 10 anos. Por quê? Tem que esquentar o documento, tem que esquentar uma história. Ô Joca, existe uma confirmação de que esses caras trabalham para o governo russo? Veja, não há uma coisa concreta. Existe também a ideia de que você pode ter serviços privados em relação a isso. Empresas privadas que praticam, que trabalham com espionagem e que podem prestar algum tipo de serviço ao governo russo, tá certo? Inclusive um outro que foi descoberto, um outro suposto espião que foi descoberto russo, ele tinha comprado uma casa perto do consulado, sim, dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Então veja, vai tudo se encaixando, é bem interessante isso, tá? Um ponto, eu queria lembrar vocês, depois procurem no Google, quantos russos foram expulsos da Europa? Eles trabalhavam como diplomatas em países europeus e foram expulsos de 1 ano, de 2 anos e 3 anos para cá. Porque, na verdade, eles tinham enquadramento de diplomata, eles ocupavam o cargo de diplomatas, mas as atividades não eram compatíveis com a sua função oficial. Então o cara tinha uma carteira de diplomata, ele se valia de todo o privilégio, vocês sabem, que a diplomacia oferece, mas o cara, na verdade, era um espião trabalhando para o governo russo. Então, tem esses caras que têm essa sofisticação maior e tem outros que trabalham aí clandestinamente mesmo, ok? Esse é o maior caso, possivelmente, de espionagem entre os ilegais, desde 2010. O FBI, em 2010, tinha deflagrado uma operação contra 10 espiões russos que integravam a rede, atuante em algumas áreas dos Estados Unidos, e aí agora dizem que tem muito mais aqui no Brasil, tá? E com essa descoberta, muitos, na verdade, vão emigrar, muitos vão voltar para a Rússia, porque se forem pegos fora da Rússia, a chance de serem presos é gigante. Tem até eu queria que vocês lembrassem depois no comentário, mas tem uma série de TV que mostra, né, casais de espiões e casais de espiões e outros russos responsáveis por se infiltrar em setores da sociedade americana. Eu não estou lembrado do nome da série, mas basicamente eram espiões russos e eles se infiltravam na sociedade americana, enfim. E se perguntarem, ô Joca, e só a Rússia faz isso? É muito possível que não. É muito provável que não. Esse tipo de expediente, isso também pode ser usado pelos Estados Unidos, como foi em várias situações da Guerra Fria. Quantos espiões americanos presos por aí, tá? Pela China também, pelas potências que querem usar o que a gente chama de inteligência, informação privilegiada, ficar um passo à frente para saber o que acontece. Isso não é privilégio da Rússia. Deixa eu só contar uma história interessante, que foi publicada por um jornal britânico, The Guardian, tá? Que história interessante. Seguinte, um desses espiões morava no Brasil e tinha uma namorada brasileira. Vejam como ele foi descoberto. Um dos espiões, ele tinha passaporte brasileiro, ele tinha o nome brasileiro, tudo, tá certo? E ele chegou a morar no Rio de Janeiro, ele tinha uma namorada, a namorada não sabia que ele era um espião russo. A namorada não sabia o verdadeiro trabalho dele. Só foi descoberto porque ele disse para a namorada que ia viajar, certo, para Malásia. Ele disse, eu vou para um evento lá na Ásia, eu vou para um evento na Malásia. Só que, de repente, ele parou de manter contato com ela. Ele sumiu da vida dela. Ele foi para Malásia, antes de viajar, estava namorando com ela. Quando chegou, ainda falou com ela e depois ele sumiu. E ela ficou preocupada.
Ele deixou de fazer contato com a própria namorada e ela disse, meu Deus, o que é que aconteceu? E ela começou a postar na internet, pedindo ajuda em redes sociais, pedindo ajuda à embaixada. Ela entrou em contato com a embaixada lá na Malásia, dizendo, meu namorado foi para aí, meu namorado sumiu. E aí a pista sobre o namorado dela veio da Grécia, veio de Atenas. Autoridades gregas disseram, ele pode até ser teu namorado aí no Brasil, mas ele não é brasileiro, ele é russo e ele é casado. Ele é casado com uma espiã russa. E possivelmente ele sumiu porque ele temia ser descoberto e ele voltou para a Rússia com a verdadeira esposa dele. Tá? Então as autoridades gregas informaram que ele, na verdade, era casado com uma espiã russa que atuava na Grécia. Tá? Ela foi descoberta e que também ela desapareceu. Ela era uma espiã russa dentro da Grécia, ela desapareceu, ele desapareceu junto e a gente conclui que eles voltaram para a Rússia e estão por lá. Então a mulher descobriu que o namorado dela não era brasileiro, era um espião russo, era casado e que simplesmente foi-se embora porque tinha medo de ser descoberto. Eu achei impressionante, isso dá uma série bem bacana aí na internet, tá? Outra notícia, então, joga o Brasil com espiões. Pessoal, só queria pedir a vocês uma coisa. Eu tenho uma responsabilidade e tenho que frisar isso daqui. As pessoas começam a falar, então quer dizer que o russo apoia espionagem. Algumas pessoas na internet têm esse lado perigoso. As pessoas dizem, porque é russo é espião. Outra coisa, porque árabe é terrorista. São alguns absurdos que eu vejo, que eu leio. O pessoal toma muito cuidado com isso. Nós temos uma responsabilidade, tá? Vamos tomar muito cuidado com isso. E essa história de espionagem, isso não parte só da Rússia, não. Na Guerra Fria, os americanos praticaram isso com força. Recentemente também, escândalos envolvendo os grandes conglomerados, as big techs americanas, com informações sobre os usuários. Então, é algo que é característico aí das grandes potências. Eu queria pedir essa atenção de vocês em relação a isso. Uma notícia também interessante, quem gosta aqui de acompanhar a família real, o rei Charles III, o novo rei, né, dos britânicos, ele soltou um comunicado dizendo que vai apoiar a investigação sobre o papel da família real. Qual é o papel da monarquia na escravidão? Ele, quando fez uma viagem recente para a América Central, ele já tinha feito um discurso. Ele já tinha dito, eu não posso descrever as profundezas do meu pesar pelo sofrimento de tantos, enquanto eu continuo a aprofundar o meu próprio conhecimento sobre o impacto duradouro da escravidão. Ele já tinha falado. E aí o Palácio de Buckingham noticiou que uma equipe independente vai mexer nos documentos da coleção real. Eu queria ter acesso a esses documentos. Deve ter cada coisa lá fantástica, enfim. Para quem gosta de história e geopolítica, mão na roda, né? E aí vai ter uma equipe independente que vai mexer nos documentos e vai digitalizar os documentos e talvez eles venham para domínio público, ou seja, pela internet a gente vai ter acesso, documentos dos séculos 17 e 18, tá? A gente sabe que tem pressão, tem muita pressão na Jamaica, Bahamas, países da América Central que participaram, né, do processo, foram colonizados, outros países também, e aí querem saber qual foi o papel dos britânicos, da monarquia, nessa questão. Tudo isso é porque, mais uma vez, o jornal britânico é tão bom ter uma imprensa livre, né? É maravilhoso ter uma imprensa livre. Já pararam para pensar nisso? O jornal britânico, The Guardian, trouxe evidências de que a família real teria relação com o tráfico negreiro. Mostraram um documento de 1689. 1689, o rei era William III, tá? E que ele teria recebido 1000 libras em ações na Companhia Real Africana. A Companhia Real Africana, ela era responsável pelo transporte, né, dos escravos, tinha contexto aí do tráfico negreiro. Então, o Palácio de Buckingham disse, olha, a gente não tem nada para esconder, a gente vai apoiar sim as pesquisas, as considerações e é isso aí. Pessoal, uma terceira notícia para a gente fechar o Minuto Geográfico de hoje. Eu estou impressionado com a audiência, que coisa bacana. Eu só preciso de uma coisa, que vocês compartilhem, tanto no YouTube quanto no Instagram, quando esse vídeo for pro ar. É só apertar no aviãozinho e mandar para a galera.
Entendeu? Pode colocar na história de vocês. No aviãozinho, vai para a história e dizer, assista esse cara, assista esse pernambucano aí, arretado e tal, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram. Pessoal, a última notícia para liberar o almoço de vocês, o meu almoço, eu estou recebendo visitas aqui hoje, minha família e família de Patrícia, tá? A China lidera o aumento dos gastos militares nucleares do mundo. A gente sabe, eu já falei aqui, 90% das ogivas nucleares concentradas em 2 países, 90%, 89%. Isso é uma herança da Guerra Fria 1.0, Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e antiga União Soviética, 90% das ogivas nucleares. Só que a China já disse que até 2035, eu acho que antes, eu acredito que antes, até 2035, a China quer igualar o arsenal que ela tem com o dos Estados Unidos e com o arsenal da Federação Russa. É muita arma nuclear. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de arma nuclear que tem hoje no mundo já é capaz de inviabilizar a vida no planeta. Tá? Se a gente colocar em uso o emprego de parte dessas armas, já inviabiliza. Por quê? Pelo fogo nuclear, a radioatividade e o inverno global que teria, pela quantidade da suspensão de milhões de toneladas do solo. Então imaginem vocês, existe aquele termo, destruição mútua assegurada. Eu não vou usar uma arma nuclear porque meu inimigo usa e os dois vão se destruir. Destruição mútua assegurada. Se eu uso o meu armamento nuclear, Estados Unidos e a Rússia usa o seu armamento nuclear, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, existe esse ponto de vista também, de que a gente não vai chegar nesse extremo. Eu quero lembrar que o mundo chegou perto do fim, em 1962, a famosa crise dos mísseis, quando a União Soviética foi descoberta usando Cuba como base lança-mísseis, Cuba ali vizinho dos Estados Unidos, foi a crise dos mísseis em 62, tem até um filme legal da DC que é X-Men, X-Men First Class, X-Men Primeira Classe, bem legal, que fala sobre a crise dos mísseis em 62, o dia em que chegamos perto do fim. E também teve um evento em 1983, no final da Guerra Fria. Os soviéticos doidos, paranoicos, eles confundiram um exercício militar da OTAN, da NATO, com um ataque real. A OTAN estava fazendo um exercício militar e os russos acharam que era um ataque real, quase que a gente tinha ali uma terceira guerra mundial. Tá? Então, a China pretende se igualar até 2035, não para de crescer o arsenal. Quem é que faz essa contagem? É a Federação dos Cientistas Americanos, FAS, na sigla em inglês, Federação dos Cientistas Americanos. É tudo estimativa. Israel, a gente acredita que tem mais de 90 ogivas, mas o país não declara. Israel sequer reconhece que tem o material nuclear. As 5 principais potências nucleares integram o Conselho de Segurança da ONU. Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido. As 5 fazem parte do Conselho de Segurança. Prometeram que não vão usar armas nucleares, mas tempos depois a Rússia invadiu a Ucrânia. E a Rússia está movimentando arma nuclear usando a Bielorrússia, colocando na porta da OTAN. Lembrem, tá? Lembrem do que Putin disse. Putin disse recentemente, o Ocidente soltou o gênio da garrafa. O Ocidente soltou o gênio da garrafa. Estamos falando da sobrevivência do nosso país. Eles querem humilhar a Rússia. É impossível humilhar uma potência nuclear como a Rússia. Por quê? Se tentarem nos humilhar, nós vamos usar o armamento. Do pó nós viemos, ao pó nós voltaremos. É isso aí, turma. Fica a reflexão. Tá todo mundo pedindo ajuda para a China. O presidente da França foi para a China agora pedir. China, por favor, peça para a Rússia parar a guerra. Só que ao mesmo tempo a presidente de Taiwan está visitando os Estados Unidos. Aí a China fica o quê? Braba, com raiva. Vocês querem que eu converse com a Rússia para parar a guerra, mas vocês recebem a presidente de Taiwan na casa de vocês. E Taiwan
É nosso território. Taiwan é parte indivisível da China. É complicado. É complexo. Já pensou? Vou abrir os comentários aqui. Já pensou se a China disser assim? Eu faço a Rússia parar a guerra, mas eu quero uma troca. Eu vou anexar Taiwan e eu faço a Rússia parar a guerra. Será que o mundo ocidental topa? Será? Será? Lembre que a China considera Taiwan uma província o quê, gente? Rebelde. E vai tomá-la, vai retomá-la à força. É uma questão de tempo, eu já tenho dito isso. O nome do seriado? The Americans. Que massa. Grande Henrique. Um grande abraço para todos os alunos do COG que estão aqui. Coisa boa. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho. Feliz Páscoa para vocês. Pô. Marvel, desculpa, Gustavo. Eu sempre troco a Marvel com a DC. Adoro. The Americans é o nome da série de espiões. Valeu, turma. Valeu. Hoje é esporte. Simbora. O Campeonato Pernambucano perdeu a graça, né? Mas vamos embora levar essa taça. Se Deus quiser. Vamos lá. Alguma dúvida, turma? Alguma coisa? Saiu a notícia agora, tá? Um helicóptero militar japonês e tinha um comandante dentro, sumiu, tá? Um helicóptero do Japão. Tinha 10 militares, um comandante, inclusive, sumiu. E é numa área que a China, bem pertinho de Taiwan, onde a China tem movimento militar. Aí sumiu o helicóptero. Ninguém sabe se caiu, se foi derrubado. Não acredito que tenha sido derrubado. Acredito em alguma falha, alguma coisa, caiu no mar e o Japão está procurando os militares para tentar resgatá-lo. Não sei se alguém soube disso. Não, professor Rubro Negro. Faça isso não. É isso. Alguma pergunta? Você acha que a Rússia pode causar a terceira guerra? A Rússia sozinha não. Um país sozinho não causa uma terceira guerra. Agora, se juntar Rússia, China e Estados Unidos, sim. E eu acredito nessa tese. Professor, poderia comentar a decisão do Brasil de usar a moeda chinesa em transações? Eu comentei. Volte 2 vídeos, eu falei sobre isso no Minuto Geográfico. Um bloco comunista está sendo formado? Não. Não. A China é mais capitalista, só que lá é um capitalismo de Estado, do que eu e você. Tá? Eu não vou por essa linha. Querem diminuir o papel do dólar, estimular o comércio Brasil e China, e aí seria só nesse comércio. Que Snowden diria sobre proibir o... Eu não vou nem mais falar desse aplicativo aí. Eu fiz uma postagem, o Instagram quase derruba as visualizações. Vou falar nada. É isso. Galerinha, tô liberado, posso ir? Posso ir? Saúde, paz, boas energias, ó. Tô com a barba branca, tô ficando velhinho, tô, turma. Cabelo mais branco, a barba. Que coisa boa, ó. Vê que depoimento lindo. 52 anos e começou a estudar geografia agora, licenciatura. Boa. Conta comigo, tá? Falando nisso, pessoal, eu vou abrir a nova turma de Geopolítica Internacional. Quem quer participar aqui? Eu vou deixar o link na bio, tá lá. Preencha a lista de espera 1 minuto. Porque a gente vai priorizar quem está preenchendo lá o cadastro, tá? Não é um curso para 1000 pessoas, não. Para 300 no máximo. Por quê? Qual é o diferencial? O contato passa a ser direto comigo, pelo WhatsApp. Vai ter comunidade, vai ter um monte de coisa legal. Vai estar criando um monte de coisa boa. O Putin está te deixando de cabelo branco. Eu acho que são as meninas. Acho que são as meninas. É isso, meu povo. Valeu. Ô, Drisa, quanta honra. Valeu demais.
A gente não definiu o valor ainda, mas vai ser barato e vai dividir em 12 vezes. Geralmente é o preço de uma pizza por mês. Desse. Não é caro não, é barato. Obrigado, Gustavo. Quanto depoimento legal. Ó, vou indo. Bem mesmo. Pernambuquês. Mas a gente desenrola. Valeu. Abraço. Simbora. Fui. Compartilha. Tchau. Quem chegou até o fim depois comenta aí.